pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando, quem é essa que chegou aqui agora, né? Eu sou nova no YouTube e vou me apresentar para vocês. Meu nome é Carol Andrade, eu abri esse canal para poder falar um pouquinho das coisas que eu amo fazer. Tudo relacionado à arte é o que eu adoro fazer. Gosto muito de fotografia, aliás é o meu trabalho. Amo tocar, eu toco violino, quer dizer, eu arranho. Preciso aprender muita coisa ainda. E também amo ler livros, colecionar livros, ver meus livros na estante. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Bora lá? Então, pessoal, no vídeo de hoje, o primeiro livro que eu resolvi abordar com vocês é esse aqui. Deixa eu chegar pertinho, não dá pra ver. Vamos ver aqui. Dá um pouquinho aí, né? É O Anel de Noivado, de Danielle Steel. Ele foi considerado um best-seller e é distribuído pela Abril Cultural. A edição que eu tenho aqui é de 1985. Eu não tinha nem nascido ainda. Não perguntem a minha idade porque eu não vou falar. Então, voltando ao que interessa, ele é um romance de ficção que mostra uma história de superação e que tudo na vida pode acontecer. Danielle Steel, ela é conhecida pelo trama envolvente, né, que ela costuma pôr nos livros. Quando você pensa que tudo tá acabado, alguma coisa nova, boa ou ruim acontece. Tipo novela mexicana mesmo, né? Vamos lá. Ele conta uma história de amor que atinge 3 gerações de personagens aqui. Então a história começa um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial e vem até os Estados Unidos atual. A primeira personagem desse livro é a Cassandra. A Cassandra, ela era casada com um banqueiro influente lá da Alemanha e se apaixonou por um escritor que era alemão, mas tinha ascendência judaica. Então, assim que estourou a Segunda Guerra Mundial, ele começou a ser perseguido também por ser judeu. Então, um certo dia, os dois estavam lá no namorico e foram encontrados pelos soldados do exército nazista. Então, o amante foi espancado até a morte. Ela também, a Cassandra, foi espancada, mas quando eles perceberam que ela não era judia e também perceberam que se tratava de uma mulher, de um homem muito influente lá dos Estados Unidos, eles resolveram deixá-la viva. Só que dias depois, com a vergonha de não poder encarar o marido por ter descoberto uma traição e também por ter perdido o grande amor da vida dela, ela se suicidou. Desse casamento que ela teve com esse banqueiro, ela teve 2 filhos. O mais velho, que é o Gerard, e a mais nova, Ariana. Ariana, ela tinha mais ou menos aí 7 anos quando a mãe morreu. Logo depois, quando a guerra começou a ficar feia mesmo, eles começaram a convocar todos os homens jovens da faixa etária dos 18 anos para poder ir para frente de guerra. E o pai da Ariana e do Gerard, com medo do filho morrer na guerra, resolveu desertar o menino. Então ele bolou um plano para poder não desconfiarem que ele estava fugindo. Ele foi para a Suíça com o filho e deixou a Ariana na casa para não despertar assim aquele estardalhaço de que todo mundo tinha saído, porque ia ficar na cara que eles tinham fugido para o menino não servir o exército. Então o pai da Ariana passou pela fronteira, levou o filho até a Suíça, deixou ele numa hospedaria e com ele deixou o anel de noivado, que era de Cassandra, que é um anel de sinete, é um anel aparador de aliança, e também deixou com ele um quadro de Renoir. E pagou a hospedagem dele e falou para ele: ó, filhão, você fica aqui, né? Enquanto eu vou buscar a sua irmã Ariana e depois a gente vê o que a gente faz da vida aí. Só que quando ele estava voltando, quando o pai da Ariana estava voltando para a Alemanha, ele foi descoberto pelos guardas nazistas na fronteira e foi assassinado. Na verdade, os caras nem faziam ideia de quem era ele, né?
Ele acho que estava sem documentação. Então mataram e a Ariana ficou lá esperando. Passaram-se os dias, a Ariana dando desculpa até para os empregados, todo mundo que perguntava do pai, ele estava em reunião ou ele tinha viajado a negócios, e sempre quando perguntavam do irmão dela, ela dizia que o irmão estava doente, né? Então ela não deixava nem os empregados entrarem no quarto para levar café, comida, remédios, tudo ela se prontificava a fazer para cuidar do irmão. Isso para não despertar, para que os empregados não descobrissem que ele não estava mais na casa. Que nessa altura também, nem no empregado você podia confiar. E foi exatamente isso que aconteceu. A babá que cuidou da Ariana e do irmão acabou entregando de bandeja pro oficial do exército. Então o exército nazista foi até a casa da Ariana procurar pelo irmão e pelo pai, e viram que eles não estavam realmente lá e levaram ela para prestar depoimento. Ela não abriu a boca e foi presa. Nessa prisão, Ariana quase foi violentada. Por sorte, um oficial do exército, ela quase foi violentada por um carcereiro, quase que não sai. Quase foi violentada por um carcereiro. Por sorte, chegou um oficial do exército, o Manfred, e livrou ela daquela treta, né? E ele, preocupado com a integridade física da Ariana, com a segurança da Ariana, resolveu levar ela para casa dele. Naquela época, nessas circunstâncias, os oficiais que gostassem de alguma moça que estava lá presa, era tipo filho sem dono, sabe? Então, se ele gostasse de alguma presa que estava lá, ele podia levar ela para casa e tomá-la como esposa, ela querendo ou não. Esposa, concubina, alguma coisa desse tipo. A moça querendo ou não. Então, foi isso que aconteceu. O Manfred levou a Ariana para casa dele para morar com ele, mas não pensando em tomá-la à força, mas sim pensando na segurança. Só que com o tempo rolou aquele clima e os dois se apaixonaram e acabaram se casando. No livro conta que esse casamento durou 1 ano, apenas 1 ano. O Manfred teve que ir para a guerra e na guerra ele morreu. Então a Ariana resolveu fugir da Alemanha, porque esse era o aconselhamento que o marido tinha feito. Ó, quando o bicho pegar e eu não estiver mais aqui, você vai estar sozinha. Então, é melhor você sair da Alemanha. E foi isso que ela fez. Ela foi até a França, da França foi até os Estados Unidos de navio e passou muito mal na viagem inteira, e ela estava grávida do marido e não sabia. Ela chegou nos Estados Unidos bem debilitada, foi pro hospital, acordou no hospital, e lá ela conheceu a Ruth. A Ruth também era uma mulher de ascendência judaica. E ela conversando com a Ariana falou que era alemã, que tinha vindo da Alemanha, que os pais dela, os pais tinham morrido e que o irmão estava desaparecido, que ela desconfiava que ele também havia morrido. A Ruth, meio que compadecida com a história da Ariana, resolveu levar ela para casa, mesmo sabendo que a Ariana era alemã. Nessa altura, o Hitler já tinha se matado. E ela falou, vou levar ela para casa porque os alemães, a maioria, não tem nada a ver com o que aconteceu lá, né? Com a barbaridade que fizeram lá na Alemanha com os judeus. Então levou a Ariana para casa. Lá, a Ariana conheceu o Paul, que é o filho da Ruth. E eles também se casaram, acabaram se casando. Logo após o casamento, a Ariana descobriu a gravidez. E aí, ela tinha certeza que o filho não era do atual marido, e sim do falecido marido lá da Alemanha. Beleza. Teve um certo dia que o Paul pegou ela sentada na cama, com um barrigão enorme, olhando fotos dela dançando com um oficial, com um homem vestido, né, com o uniforme oficial de lá da Alemanha, com a signia nazista no braço. E aí ele prensou a Ariana ali para ela contar de quem que era o filho, e ela falou que o filho era realmente do Manfred, o
o antigo esposo, o falecido esposo dela. Ele, revoltado com aquilo, pediu o divórcio. Ela também não teve o apoio da família dele, porque a família sabia que ela era alemã, mas não sabia que ela tinha sido casada com um oficial do exército nazista, e também ficaram muito chateados porque ela omitiu a paternidade da criança. E aí ela reencontrou o Max. O Max, ele era um amigo do pai da Ariana, muito mais velho do que ela, que era também alemão e foi casado lá na Alemanha com uma judia. Só que mataram a esposa e os filhos dele, e ele, por ser casado com uma judia, também estava sendo ameaçado de morte. Para fugir disso, ele foi pedir ajuda ao pai da Ariana, e o pai da Ariana ajudou ele a chegar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele se relacionou novamente com uma outra mulher, teve uma filha chamada Tamara. Só que o casamento... Aí depois do divórcio da Ariana, ela reencontrou com esse Max. E aí os dois também começaram a ter um relacionamento. Teve um certo dia que a Tamara chegou na casa lá, onde o Max morava, e a Ariana também estava, os dois já estavam convivendo um certo tempo junto, e chegou com um anel no dedo. A Ariana olhou o anel e falou: esse anel eu conheço, esse anel parece muito com o anel que era da minha mãe, o anel de casamento da minha mãe. E aí a Tamara falou: esse anel eu fiquei noiva uns tempos atrás de um rapaz que eu conheci lá na Suíça. E a Ariana perguntou qual é o nome dele. Ela pegou e falou: o nome dele é Gerard. Ele não tem pai, não tem mãe, o pai desapareceu, a mãe se suicidou e a irmã também está desaparecida. E da última vez que ele soube da irmã, ela estava na Alemanha, mas ele não sabe mais se ela é viva. Aí, foi aí que a Ariana soube de verdade, de fato, que o irmão dela ainda estava vivo. Então a história termina com os dois se reencontrando, um reencontro muito emocionante, e olhando o quadro de Renoir, que quase foi vendido, que continuou na família. É uma história surpreendente, é um livro muito bom, eu já li ele 5 vezes. Carol, quais os pontos interessantes nesse livro? A primeira coisa que me conquistou foi que a Danielle Steel, ela descreve muito bem as características físicas do personagem. Se você fechar os olhos, você consegue ver como era a Ariana, como era a Cassandra, como era Valmar, que era o pai da Ariana, como era o Gerard, o irmão da Ariana. Quase que o Gerard não sai, mas se lê assim mesmo, tá, gente? Então é muito interessante a forma como ela descreve os personagens. A mesma coisa também para os lugares. Então, a ambientação onde os personagens estavam, a Danielle Steel, ela define muito bem. Você consegue imaginar o lugar onde as pessoas estão. E ele é um livro de, vamos ver quantas pagininhas, pouca, de 398 páginas, mas você nem percebe. Eu, pra falar a verdade, li ele em uma semana. Você encontra em sebos, eu encontrei esse na Vila Nova Cachoeirinha por R$ 8,00. Você também vai achar na Saraiva por R$ 42,90. Na estante virtual a R$ 6,30 e no Mercado Livre você encontra ele de R$ 24 a R$ 19,00. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um likezinho aí embaixo pra mim. Ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês.